identificar, continuando, as espécies de decisões judiciais. Tranquilo? O que é que nós vamos aqui, nessa parte finalzinha da aula, que eu parei na gravação porque eu não sei mexer, desculpem, tá? Abordar. Quais são as decisões judiciais, quando é que eu vou estar diante de qual e qual é impugnável. Por que isso é importante? Perfeita colocação, tá? Mais uma vez dizendo, estudou em casa antes de assistir a aula, gostei, tá? O artigo 203 do Código de Processo Civil diz quais são as espécies de decisões judiciais. Os atos ou pronunciamentos jurisdicionais consistirão em despachos ordinatórios ou de mero expediente, que são aqueles que têm por objetivo apenas impulsionar o processo, dar andamento ao feito, tá? E contra esses atos não cabe nenhum recurso. Contra essas manifestações do judiciário não há nenhum recurso a ser apresentado. Tranquilo? Por quê? Porque esses atos, aspas, ordinatórios ou de mero expediente, eles são atos de impulsionamento, como junte-se aos autos, vista a outra parte, notifique-se a outra parte para se manifestar documento de folhas tais, entendeu? Intime-se a parte para dizer o que é direito, se tem interesse no feito. Em princípio, essas manifestações de impulsionamento não têm nenhum conteúdo deliberativo, mas ele pode ter, tá? E aí muda a natureza. Qual é a grande questão? Chegando agora na segunda etapa. Que, além desses atos de impulsionamento, o juiz dá decisões interlocutórias e dá sentenças, certo? E aí, fazendo uma revisãozinha rápida, as decisões interlocutórias são aquelas que resolvem uma questão processual, entrando ou não, superficialmente, tangencialmente no mérito. Então, quando o juiz resolve uma mera questão processual, é uma decisão interlocutória simples. Quando o juiz resolve uma questão processual e para poder dar aquela solução, ele tem que tangencialmente, indiretamente, tocar no mérito, ele dá uma decisão interlocutória mista. Tá? Vamos lá. Desculpa, continuando, porque depois eu vou fazer a minha observação. Depois dessa decisão, nós temos as sentenças. As sentenças são pronunciamentos jurisdicionais que, aspas, encerram, entregam, põe fim à prestação jurisdicional. E isso é muito importante, porque o juiz pode pôr fim à prestação jurisdicional, com ou sem exame do mérito. Sem exame do mérito, nós temos diante das chamadas sentenças terminativas. Com exame do mérito, nas sentenças definitivas. Tá? E por que eu trabalhei com a ideia de encerramento, de entrega da prestação jurisdicional? Porque o juiz pode fazer de duas formas. Ele pode apreciar a questão posta em juízo, decidindo, numa linguagem popular, quem está certo, quem está errado, quem tem, quem não tem direito, ponto. E aí decidiu. Como ele pode encerrar uma etapa, uma fase do processo, para dar início a outra. E aí eu vou dar dois exemplos. No processo bifásico do júri, que vocês vão escutar em processo penal, o juiz, quando encerra a fase de instrução e pronuncia o acusado a júri, ele dá uma sentença, encerrando a primeira etapa, que é a etapa cognição, discussão de materialidade e autoria, e agora ele passa para os júris deliberarem se aquela conduta praticada ou imputada a alguém se caracteriza ou não dentro daquele tipo penal e se caracterizando se há ou não algum atenuante, algum excludente de juridicidade, o elemento de culpabilidade, agravante contra aquela pessoa. Então, primeiro o juiz faz um exame 1. Ele não está dizendo que a pessoa praticou aquele crime, não está dizendo que a pessoa é culpada, ele examinou. A suposta figura delitiva está comprovada, está. Há elementos que indicam que provavelmente tenha sido essa pessoa, tem. Pronto, acabou a primeira fase do processo. Sentença de pronúncia encaminha para a segunda fase, que o júri é que vai julgar se aquela conduta realmente praticada por ele se enquadra naquela figura, naquele modelo normativo, tá? Naquela moldura normativa. Ele vai dizer assim, não, realmente o que ele praticou é tal crime, ou não é. Tá, é homicídio ou não é homicídio. O que ele praticou tinha uma excludente de juridicidade. Tinha ou não tinha. Quem vai decidir isso é o júri, não o juiz. Tá? No processo civil a gente também tem isso. Lembre-se hoje que a execução é uma fase. Então, o juiz dá a decisão, encerra a sua fase de conhecimento e aí dá início à fase recursal, se as partes recorreram ou não, não recorrendo, opera-se o trânsito de julgado e dá início à fase de execução. Ele encerrou a prestação jurisdicional de uma etapa para iniciar uma outra etapa. Isso ocorre quando a gente está diante de sentenças condenatórias e sentenças constitutivas,
que normalmente exige uma etapa posterior, exige uma consequência, uma continuidade do processo. Tá? Se eu estiver diante de uma sentença meramente declaratória, reconhecimento de uma paternidade, tá? A pessoa pediu, só quero saber se eu filho de fulano. Saiu uma sentença dizendo que ele é filho ou que ele não é filho, aí encerrou, esgotou a prestação jurisdicional. O juiz, ao dar essa decisão, atingiu a plenitude que o processo exige. Declarou se fulano é ou não pai de cicrano. Ponto. Mas se a pessoa pede com o reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, veja que nós temos dois pedidos, tá? Um, que é o reconhecimento da pensão, e um segundo, que é consequência, que é a pensão alimentícia. Então, o juiz, dada a prestação judicial, reconhecido a paternidade, reconhecida, tá? Ele vai iniciar a próxima etapa, que é a fase de satisfação do pedido de alimentos, condenando a pessoa e fazendo com que ela pague os alimentos desde a data do início da demanda, da citação do processo. Tranquilo? Beleza? Por que eu estou trabalhando nisso? Pronto, aí cheguei no que eu queria. Porque a gente acabou de ver que direito não é decoreba, que eu bato muito sala com vocês. Cada situação é um tipo de decisão. Se a pessoa ingressou pedindo apenas o reconhecimento de paternidade, essa sentença é declaratória. Se ele, além de pedir o reconhecimento de paternidade, pediu seu reconhecimento como herdeiro, uma pensão alimentícia, ela já deixou de ser declaratória, desculpe até, ela era declaratória constituindo a pessoa constitutiva se ele pedir o reconhecimento como herdeiro, tá? E condenatória se ele pedir pensão. Então você tem uma situação que pode abrir três leques. Só quero saber se eu sou filho de fulano, ele está morto, não deixou bem, não tem nada. Pronto. Então a sentença é meramente declaratória. Quero que diga se eu sou filho de fulano e me habilitar, que reconheça como herdeiro dele. Estando ele vivo ou estando ele morto, que eu já vou me habilitar no inventário. O juiz já manda um comando para lá, para o inventário reservar minha parte na herança. Então, nesse caso, a sentença ela é constitutiva, ela cria uma nova situação jurídica, não de filho, mas de herdeiro. Tá? Ou quando você pede a declaração de ausência de uma pessoa para se tornar herdeiro dele. E por último, quando você pede a pensão, ela é condenatória. Você está pedindo que, além de reconhecer a situação de pai e filho, que condene o genitor a pagar a pensão em favor daquele filho. Tá? Então, não decore, direito não dá para fazer decoreba. Uma situação com detalhe A, uma vírgula diferente já mudou para B. Tá? E isso é muito importante, por quê? Porque nós vamos ter dificuldades, naturalmente, em identificar se aquela situação é uma decisão interlocutória, mista, ou se é uma sentença, porque são situações parecidas. Tá? Ok? Mas a gente, quando estiver falando de apelação e agravo, vai repetir, vai voltar nesse assunto, que é um assunto que a gente tem que trabalhar bastante. Tá? E fiquem bem atentos com isso. Tranquilo? Com isso, a gente encerra nesse primeiro papo, essa primeira conversa, que é a nossa apresentação sobre recurso. Obrigadão pela paciência, tá? E daqui a pouco a gente está lançando outro vídeo para vocês.